eu posso me dedicar para a seleção como eu não poderia ter me dedicado naquele momento, né? Sim. E você lá, a pergunta que eu vou te fazer, a gente falou sobre o Zé, a seleção, e você foi para lá, treinou com o Lavarini também, que é um técnico que teve uma passagem incrível aqui pelo Brasil, Sim. um cara extremamente competente. E me fala assim, como é que foi, né? Qual é a diferença? Como foi ser treinada pelo Lavarini? E já emenda, porque assim, você saiu, estava ali treinando com ele, veio a VNL, fiquei muito bravo com os comentários aí que alguém falou, pô, Ana, as pessoas nem sabiam por que que você não jogou daquele determinado momento. Então fala para nós, Lavarini, VNL, antes da Olimpíada. Se você quiser já emendar com a Olimpíada depois, você me contou histórias que eu não sabia, hein? Conta Tá para bom. nós. Lavarini, cara, eu sempre ouvi falar muito bem dele como técnico. E quando ele chegou lá não foi diferente. Foi meu primeiro técnico italiano, então é um estilo assim diferente. O preparador físico dele era polonês, mas foi tudo novo pra mim e acredito que pra ele também, porque, que nem eu falei, primeiro ano fora, no caso dele, primeiro ano na Turquia. é, eu, particularmente, acredito que ele não conseguiu dar tudo que ele poderia por conta do quão grande era o clube, da pressão, porque clube grande tem muita pressão. Então, é difícil mesmo, mas ele como técnico, eu achei ele um ótimo técnico. Eu gostei muito dos treinamentos dele. É, assim, acho que ele trouxe coisas muito positivas pro nosso time. Principalmente, acho que a gana, né, de querer acertar. Acho que ele batia muito nessa tecla de não cometer erros bobos, sabe? De dar o nosso melhor, lógico, de se arriscar em alguns momentos que a gente precisa se arriscar, mas de fazer o básico, talvez, bem feito. De, sabe, sempre Muitas vezes o jogo dar o nosso simples, limite. ele funciona mais que tentar inventar muito, coisa muito complexa. Mas eu falo mais pra nós atacantes, assim. Por exemplo, Ah, tá. aonde colocar uma bola, Uhum. passar a bola de graça pro outro lado, por exemplo. É, achei ele muito estudioso também. Alguns detalhes, assim, no vídeo que ele passava pra gente, eu achei muito interessante. E eu achei um ótimo técnico, assim, não. Gostou de trabalhar com ele. Sim. Tá. Por conta da lesão, eu não tive tanta oportunidade de jogar com ele. Assim, algumas escolhas que ele fez eu não concordei, ele sabe disso. Uhum. É... Você tinha essa liberdade de ser direta, aham. bater um papo com ele. E ele É, fala bem português, né? fala. Aham. A gente sempre se comunicava em português. É, ele, como pessoa, não tem nada pra falar. Ele é uma pessoa incrível, realmente. Como técnico, eu discordei de algumas decisões dele. Uhum. No momento que ele chegou pra conversar comigo, eu falei isso pra ele. E acredito que, de certa forma, a gente se resolveu no final da temporada, né? Legal. É... Pro técnico, Ana, eu vou falar por mim, tá? Aham, Eu acho extremamente importante. Eu gosto de ser questionado como técnico. Eu, Paulinho. aham. Porque a minha grande mentora foi a Irma e ela falava: se você souber, quando o atleta te questionar alguma coisa, se você souber, você responde. Se você não souber, você vai atrás. Sim. Mas, então, acho que por causa dela eu aprendi a receber isso. E eu fico feliz de ouvir que você tem a chance de poder bater esse papo, Sim, né? Porque, de novo, são 20 anos, mas tem bastante experiência. sim. É legal essa troca. Eu também acho muito importante a gente ter essa troca com os técnicos, porque a gente costuma falar que cabeça de técnico ninguém entende, né? Uhum. Mas é muito importante você entender, você ter essa, esse relacionamento de atleta e técnico Um e essa pouquinho de confiança. proximidade, né? Proximidade, questão, lógico, profissional, mas de confiança também. Porque, Uhum. cara, é com ele que você vai trabalhar a temporada toda, é dele que vai ver as informações que você precisa pro jogo. Sim. Da mesma forma, é você que tá jogando. Então, essa confiança é muito importante. E eu me senti à vontade pra questionar algumas coisas, né? Eu, sinceramente, não sei se ele gostou. Mas. Porque eu entendi que Espero isso que é ele tenha importante. gostado. E se não gostou, pode ter certeza que ele vai aprender. A gente É, está sempre aprendendo, todos nós. claro. Então, assim, que nem eu falei, acho que não foi a temporada que ele conseguiu se soltar muito. Foi muito.
É uma pena, né? Porque agora ele saiu, ele tá no Monza, mas Sim, que ele foi pra tenha Itália, muito sucesso lá, com certeza também. Exato. Mas, no geral, eu acredito que ele é um ótimo técnico e tem muita coisa a acrescentar na vida das jogadoras, na carreira das jogadoras. Então, foi muito, muito legal também ter trabalhado com ele. Legal. Só pra polemizar um pouquinho, te deixar numa saia justa, não é tão difícil assim? Aham. Quem é melhor, o Zé ou o Lavarini? Ai, meu Deus. Ai, é difícil, mas acho que hoje eu diria o Zé. É, né? Por Se você tudo. perguntar pra mim, eu não vou pensar, não. É o Não? Zé direto. É. Não, é Não, o Zé. lógico, por Tem. tudo que ele conquistou, por quem ele é, pelo trabalho que ele continua fazendo, o Uhum. Zé tem mais crédito. Mas eu realmente acredito que o Lavarini é um ótimo técnico. E ele ainda, né, Tem é uma. novo, assim, vou Exato, dizer. é um Tem técnico jovem. muito a É, evoluir. exatamente. Como técnico também, tem muito a acrescentar na vida das jogadoras. E acho que ele vai continuar por muito mais tempo ainda. Então, acho que ele ainda vai ser um dos grandes nomes, Também assim, acho. do vôlei mundial. Também acho. E aí, dali, VNL. Você estava super bem nessa última VNL. Agora, vou falar dos últimos, dos poucos meses aí que se passaram. O que É. que aconteceu lá na VNL? Que agora eu já sei, mas eu fiquei Aham. bravo, hein? O pessoal que tava falando aí. O que que aconteceu lá? Não, muita coisa aconteceu, né? A VNL foi. Nossa, a VNL é um campeonato muito longo. Sim. E Muitas são etapas. muitas etapas, países diferentes. Então você Uhum. tá jogando direto, depois tem que viajar para outro país. É, E assim, para vários para países, vários né? países, É. exatamente. Esse ano foi um pouco mais tranquilo pra gente, porque a primeira etapa foi no Rio, depois a gente foi para Macau, Hong Kong e Tailândia. Então, três países Três asiáticos países. ali, um do lado do outro. Foi mais tranquilo. As viagens foram mais curtas, É, né? foram mais curtas. Que isso mata Porém, também, né, Ana? muito. Sem condições. É É, muito, muito é uma pesado. das piores partes, eu acho. Né? Porque, Quantidade de nossa, viagens. fuso diferente, não tem o mesmo tempo de descanso, a Alimentação, alimentação, e ficar mudando de país o tempo todo realmente às vezes é complicado. pesado, né? E aconteceu isso com a gente, nossa, a gente veio, né? A VNL foi muito boa, a gente bateu recorde, né? Eu Foi, acredito, foi. de vitórias assim, até a fase final. E foi um momento muito bom. Infelizmente, né, na fase final a gente não conseguiu se sair tão bem, mas, como eu falei, tem várias questões que as pessoas também não sabem, né? O que As aconteceu com dificuldades que a gente você? É isso que eu quero que você passa fale. comigo. É, Ai, você muitas tava coisas, voando né? ali. Sim. Aí chegou. Qual foi a fase ali que você não jogou? Foi na semi? Eu não joguei, foi entre Macau e Hong Kong, né? Entre. Ah, tá. Ainda tava nas É, etapas. Foi ali que você. Tá. sim. Por quê? Bom, no jogo da. Depois. No jogo da Tailândia eu já tava sentindo um pouquinho, mas nada demais. Mas depois do jogo, nos treinos, eu comecei a sentir minha panturrilha. Uhum. E eu até falei no documentário também, depois eles soltaram, mas panturrilha é muito complicado, porque se você tem uma lesãozinha, seja grau 1, você tem que ficar no mínimo uma semana sem jogar, né? Uhum. Então eu tive ali aquele problema na panturrilha, tensão muscular muito forte, doía até pra andar. Então, no jogo contra a Polônia, foi o primeiro jogo que eu não joguei, eles decidiram segurar, porque a gente sabia que o principal objetivo seria nas Olimpíadas, né? Então eu acabei ficando fora ali no jogo da Polônia, Uhum. no jogo da Alemanha também, se eu não me engano. Voltei a jogar no jogo da Bulgária, que eu realmente já tava recuperada, tava melhor. E joguei jogo da Turquia também. E, cara, por ser um campeonato muito longo e jogos seguidos atrás do outro, mudança de país, isso é muito ruim. A nossa imunidade baixa. Tem que ter um preparo muito bom. E como eu falei, vim dessa temporada, fiquei muito tempo sem jogar, lesão. E isso também traz uma consequência, querendo ou não, negativa para esses campeonatos que exigem mais a gente, né? Uhum. Então, falei, chega depois do jogo da Turquia, travei meu pescoço. Além da panturrilha, Travei meu pescoço pescoço, trava. não conseguia olhar para, não conseguia virar.
pro lado, não conseguia. Era muito engraçado. Eu chegava nas meninas, se você quisesse conversar com elas, Sendo um robô. eu tinha que fazer assim. Aham. E acabou que no jogo da Tailândia ainda tava com o pescoço um pouco ruim, mas acabei jogando, né? Graças a Deus a gente ganhou. Passa um E dia. aí tem um monte de gente que não sabe, fala lá, não tá jogando, não faz nem ideia do que tá acontecendo com você ali fora da quadra, né? Exatamente. As pessoas não sabem, as pessoas falam bastante. E também não teve comunicação, né? Uhum. Faz parte, acredito que a gente tava muito focado naquele momento também, Sim, é, sim. todos nós. Então, acabou que o pessoal da mídia, o pessoal da TV não ficou sabendo exatamente o que estava acontecendo. Precisava saber, né, Ana? É Precisava saber. Mas importante. tudo bem. Agora eles vão saber. Não, é importante, né? Pra quem ainda Porque não sabia, vai saber agora. que acaba caindo sobre a gente, né? Às vezes, por exemplo, algum atleta sentiu alguma coisa, decidiu segurar e acaba que tudo cai nas costas das atletas. Uhum. E isso é fato. Então, naquele momento, realmente tive uma lesão na panturrilha, uma contratura, depois meu pescoço travou. No dia do jogo contra o Japão, me acordo com febre. Tava Febre, num período estado tranquilo. Panturrilha, febril, pescoço, febre. febre. Aham. É, imunidade baixa. Foi um jogo muito difícil, assim. Eu sabia que aquele jogo ia exigir muito, né? Então eu sabia da importância de jogar e jogar bem. Então eu entrei naquele jogo. Entrei de uma maneira super confiante, mas Uhum. eu tava muito mal. Mas não tá 100%, Não, né? tava totalmente sem energia. É. E foi até uma situação engraçada, assim, porque a Júlia entrou muito bem, graças a Deus. Ela jogou muito bem. Só que chegou um momento que ela também sentia a panturrilha dela. E até o Zé virou pra mim no banco e falou: Ana, é você. Deu. Tá bom, eu Deixa vou. eu ir. Saiu Aham. mancando. Naquele momento era só febre, né? Assim, Mentira. Já tava melhor do já torcicolo, da tava. A panturrilha. panturrilha. Foi Naquele só momento febre. foi só. Tava com febre. E, lógico, já tinha tomado remédio e tudo mais. Só que eu falei, a adrenalina bateu de uma forma, subiu, que eu entrei dentro Passou a de febre. quadra, eu não senti nada. Tipo, graças a Deus, porque foi o momento que eu voltei pro jogo e voltei melhor. Consegui rodar as bolas que precisava pra ajudar meu time. Mas, infelizmente, assim, no quinto set a gente não conseguiu, né, tirar a vantagem que a gente precisava pra ganhar o set, né? E acabamos tomando. Tendo essa derrota, né? Contra o Japão. Acontece. Tem um detalhe, né, Ana, desse jogo. Não sei se você concorda comigo ou não. Eu disse muitas vezes aqui, por exemplo, chegou na Olimpíada, tinha 8 times ali que podiam levar a medalha de ouro. Mas no Japão, especificamente, e falando sobre esse jogo, eu acho que se jogar mais 55 vezes, o Japão não vai conseguir jogar o que jogou naquele dia. Não é tirar o mérito do Japão, mas a gente costuma dizer, né? Tem dia que até a sorte precisa estar do seu lado, né? Sim. E aquele jogo, eu, Paulinho, não vi o Japão jogar daquela forma ainda. Você teve essa percepção também? A comissão técnica também achou isso? É uma curiosidade minha agora. Pergunto pra você, qual foi o comentário geral ali? Sim. Nossa, eu acho que a gente falou, realmente, foi o jogo do Japão, um dos melhores jogos que eles fizeram, assim. Não sei na história, né? Porque tem muita história, mas nesses últimos tempos, principalmente, cara, o quanto elas defenderam e, principal, conseguiram contra-atacar, né? Conseguiram derrubar a bola na gente. Apesar de a gente ter uma defesa boa, elas conseguiram encontrar maneiras de rodar a bola e acho que isso foi o diferencial. A oposta que entrou delas fez, não sei, 20 e poucos pontos. Fez a diferença. E foi um jogo, assim, excepcional delas. Elas jogaram muito bem. Foi um jogo lindo de assistir. Exatamente. Foi um jogo lindo. Mas o Japão ultrapassou os limites naquele dia. E eu falo, assim, eu posso até comparar com o jogo também contra os Estados Unidos, né? Jogos assim, que são muito pareios, um time tem que ganhar e outro tem que perder, né? Então, eu acredito que foi no detalhe. Lógico, teve momentos que eu realmente acredito que a gente poderia abrir
alguma vantagem, mas jogo é jogado. E nesses 2 jogos, realmente, elas Fizeram mágica, fizeram, né? e de certa forma fizeram a mais do que a gente, né? Posso dizer assim, até porque conquistaram o resultado, né? Sim. Então, mérito delas, com certeza. Foi Eu um acho jogo que, incrível, né? aham, Do Japão. a gente deu o nosso melhor de acordo com aquilo que a gente podia, né? A gente sempre vai dar o nosso melhor de acordo com aquilo que a gente pode. Então, às vezes, que nem você fala, as pessoas falam muito sem saber. Então, às vezes, a menina não consegue rodar uma bola que talvez você julga ser fácil, mas quantos problemas ela tá por trás, as dores, tudo que ela passou. Eu costumo dizer assim, que é muito difícil, talvez impossível, você separar Uhum. sua vida pessoal, vamos dizer assim, da profissional. Porque você é uma pessoa só. Muitas pessoas falam assim, ah, não, tem que separar, você é profissional. Mas, cara, é uma vida só. Como você vai fazer isso? Para algumas pessoas é muito difícil. Então, ter mais empatia, né? É, é. Por tudo que a pessoa vive. E a gente recebe muitas críticas. As pessoas não conhecem a gente, não sabem nossas vidas. Quanto de pessoas me criticaram por uma dispensa que foi totalmente necessária. Uhum. Se não fosse eu falando, pedindo dispensa, provavelmente seria uma psiquiatra falando É. assim, cara, não dá mais, entendeu? E praticamente foi isso. Então, as pessoas não sabem, as pessoas julgam sem saber, as pessoas julgam que a nossa vida como atleta é fácil, mas não é muito difícil. Então, Isso cara, acontece. eu realmente acredito que a gente deu o nosso melhor da maneira que a gente pôde naquele momento. E, de certa forma, aquela derrota pro Japão e posteriormente a derrota pra Polônia, da maneira que foi, 2 jogos 3-2, tie break, assim, pau a pau, é, trouxe muita maturidade, muitos ensinamentos pra gente, pra que a gente pudesse chegar nessa Olimpíada de uma forma diferente. Uhum. Então, a gente sabia que a derrota abateu a gente, tanto da do Japão quanto da Polônia, a gente teve muitas dificuldades, por ser um campeonato longo. Cara, você pode perguntar pra qualquer menina. As dores é muito desgastante fisicamente. Mas a gente conseguiu se fechar e encontrar forças naquele momento de dificuldade pra chegar na Olimpíada de uma maneira diferente. Uhum. E acho que a gente fez isso muito bem. Tanto que na primeira fase a gente já encontrou Japão e Polônia, a gente conseguiu enfrentar os dois de uma maneira assim excepcional, eu É, acredito. é. Foi lindo, foi lindo. Todos os jogos foram lindos, da VNL, da Olimpíada. É o processo. Você falou, alguém tem que perder, né? E fica, ó, vou deixar uma mensagem aqui, vamos ver se você concorda comigo ou não, para os corneteiros aí de plantão, né? Você falou que você já foi várias vezes criticada, eu também, como técnico. E tem coisas que a gente ouve, a gente procura evoluir sempre na vida, mas tem uma coisa que eu aprendi assim, o esporte ele envolve paixão, né? E para quem para quem tá assistindo, o torcedor, muitas vezes ele acha que ele tem o direito de falar qualquer coisa, e não é bem assim, Uhum. né? E a minha irmã, quando ela ia nos meus jogos, teve uma vez que a minha irmã na arquibancada, imagina isso, minha irmã na arquibancada e 2 pessoas me xingando na arquibancada, falando, sai, sei o quê. E aí minha irmã virou pro cara e falou assim, o que você faz? Ele falou, eu trabalho em banco. Ela falou assim, alguém vai lá no banco falar para você o que você precisa fazer? Então você não é o profissional da área, ele é, então deixa. E no final nós até, foi um jogo Pinheiros e Osasco, deu uma confusão esse jogo, e nós ganhamos o jogo de Osasco, Aham. mas